E hoje, claro, esse vídeo é falando das nossas grandes obras literárias brasileiras, aquelas que despencam no Enem, que com certeza seu professor de literatura trabalha e pede alguma prova do livro, né, sempre assim, e que você detesta aquela leitura porque ela é maçante, com bastante palavra, vocábulo, termo antigo e você não curte. Então, seus problemas resolveram. Fica até o final do vídeo que hoje a gente vai resumir a obra O Cortiço. É isso aí, mas antes, vai lá, toca o sininho que de segunda a sexta-feira tem material caprichado para você. Dá um joinha pra gente saber se você tá gostando do vídeo, do conteúdo. E claro, vamos ao que interessa. Vamos ao conteúdo. Bom, então vamos lá para o que interessa, né? Primeiro quero começar falando aqui do personagem principal, o João Romão. Isso aí, João Romão, pensa bem, tá? Um imigrante aqui em São Paulo que tinha bastante conhecimento de mundo. Ele não teve ali uma formação acadêmica, não teve uma formação escolar, mas ele tinha bastante facilidade em olhar o mundo, aprender com as relações humanas e tomar aquilo para si. Tanto que ele foi ali trabalhando e montou a sua quitanda ali no bairro. Isso aí, montou a sua quitanda. Ele era conhecido como quitandeiro. Bom, ele conheceu a Bertoleza. A Bertoleza era uma escrava fugida que já tinha uma personalidade bem diferente de João Romão. Lembra que eu falei que ele era meio sovino, até meio malicioso? Ela era uma pessoa super ingênua, que também muito trabalhadora, gostava de fazer comidas ali, né, entregando para o bairro e montou seu restaurante. Bom, com aquela relação ali, aquela amizade com a Bertoleza, surgiu um interesse de João Romão em se relacionar com ela. Mas, pessoal, interesse afetivo porque ele gostava dela? Não, não. Interesse porque ele queria ali angariar mais comércio. A ideia dele era crescer, era tomar conta do bairro, que era bem um monopólio ali. E aí ele foi se relacionando e se juntou com a Bertoleza. Ela, pessoal, era uma escrava fugida, lembra? E naquela época você tinha que comprar sua carta de alforria. Só que as mulheres podiam comprar sua carta de alforria? Não. Mesmo que o dinheiro, mesmo que a verba fosse dela, ela tinha que entregar para um homem realmente ir lá e comprar. O que, que ela fez? Entregou as suas economias todas na mão de João Romão e ele foi lá comprar a carta. Não foi. Ele embolsou esse dinheiro com as economias que ele já tinha, enganou a Bertoleza e fez o que? Comprou um terreno no bairro. Isso aí. Para que ele comprou um terreno no bairro, pessoal? Esperto que ele era, observando aqui aquela dinâmica da sociedade, percebeu que tinha bastante imigrantes chegando no Rio de Janeiro naquela época. Aqui a gente está Cortiço foi escrito 2 anos após a abolição da escravatura, tá? Em 1890. É, então, o que ele fez? Ele comprou esse terreno e construiu casas apinhadas. Aqui é o nome da obra, O Cortiço. Porque a ideia de cortiço são casas ali bastante irregulares, casas de madeira, mal feita, bem simples mesmo, com esgoto a céu aberto, passando na frente, com condições de higiene bem simplistas, né? Bem precárias. Mas para quê? Para absorver aquelas pessoas que chegavam. Aí, pessoal, olha só. Primeiro, ele era praticamente ali o dono da a quitanda, o mercadinho. Na realidade, o mercadinho hoje é conhecido como quitanda naquela época, tá? Então, ele era dono do mercado, ele vendia o alimento e agora ele era dono da residência. Ele vendia a morada, a dormida, tratava do sono das pessoas, veja bem. Bom, e aí, trabalhando. Agora tinha uma pedreira perto desse bairro, e em que detalhe, quem morava no cortiço eram as lavadeiras de roupa. Eram as lavadeiras e os trabalhadores do entorno, mas principalmente as lavadeiras, elas lavavam as roupas para elite, ok? Bom, o que ele fez, pessoal? Tá aqui outra crítica social que eu vou falar no finalzinho do vídeo, tá? Fica até o final desse vídeo para você ver. Bom, ele guardou mais uma graninha, mais uma verba para comprar o que agora? A pedreira. Nossa, Kelly, comprar pedreira, mas não é um espaço público, pessoal, naquela época. Naquela época, ele comprou a pedreira. Por quê? Agora ele tinha a pedreira, quem ia trabalhar era os homens, tá? Agora ele tinha o alimento, que era a quitanda, tinha a moradia, que era o cortiço, e tinha o trabalho laboral, onde a maioria das pessoas poderiam trabalhar, que era a pedreira, onde os homens iriam trabalhar com extrativismo mineral. Bom, e agora eu vou começar a citar alguns outros personagens aí coadjuvantes que vai aparecer na história, tá? Primeiro você tem o Henrique. Henrique é um estudante de medicina que vai morar na casa do Miranda. Miranda tem a filha, que é a Zulmira, tem a esposa, que é a Estela, e olha só, pasmem,
o Henrique, que é o estudante de medicina, que vai morar na casa do Miranda, por intermédio de um amigo, né, um amigo da família. Esse Henrique, ele vai ter um relacionamento com a Estela, com a esposa do Miranda. Isso aí. Aqui já é um pouquinho mais de uma crítica também que o nosso escritor faz, ok? Mais um pouquinho pra frente, você vai ver que nesse cortiço vai ter bastante festa, bastante pagode, bastante bebida. Aquelas pessoas que moram naquele lugar apinhado, um lugar difícil, elas vão se direcionar ali na maioria dos finais de semana para bastante música e bastante bebida, tá? E bastante dança. É uma forma de o escritor contar ali pra gente que aquilo era uma cultura característica do Rio de Janeiro naquela época, ok? Tome nota aí. Continuando o raciocínio, quem vai surgir aqui também como personagem coadjuvante? Bruno e Leocádia. Isso aí. Olha só, pessoal, o Bruno e a Leocádia aparecem aqui porque é um casal inicialmente muito feliz, muito perfeito, até que Leocádia querendo lá um coelho de um vizinho, porque ela se encantou pelo animal de estimação, achou muito bonitinho o animal, ela se envolve com esse vizinho e ela trai o Bruno. É isso aí. Ela trai o marido dela para adquirir um coelho. Um coelho. Parece uma história ali sem meia, sem pé nem cabeça, mas é para você refletir um pouquinho o quanto que realmente esse relacionamento era perfeito. O quanto que realmente havia de sentimento desse relacionamento. É isso que o autor quer nos trazer, ok? Com a situação. Bom, mas por conseguinte aí, você também vai ter outros personagens aí. Tem a Pombinha. A Pombinha, ela é uma menina de 18 anos, muito apaixonadinha pelo noivo dela. É aquela história muito. Bastante conservadora, que o rapaz estava trabalhando para construir um futuro para os dois. Só que Pombinha, ali no seu auge dos 18 anos, ela começa a conhecer Leone. Leone era uma prostituta. E Leone tinha um comportamento bem diferente de Pombinha, né? Pombinha, imagina aquela menina, aquela mocinha recatada, enfim, que trabalhava a casa. Leone a convida. Leone a convida para dormir na casa dela, vai se aproximando dela, leva ela pro prostíbulo exatamente. E aí lá no prostíbulo ela tem relação e ela trai esse noivo dela. Ela chega, pessoal, ainda a casar com esse noivo, mesmo depois de tê-lo traído. Só que não tem graça para ela mais aquele noivo. Tudo que ela conheceu naquela vida com Leone, a relação com Leone, o prostíbulo a encanta muito mais. O que ela faz? Ela desfaz o casamento para morar com Leone. É isso mesmo, que já fala um pouquinho sobre os relacionamentos homossexuais, para morar com Leone e para trabalhar no prostíbulo. Alguns personagens emblemáticos, também temos a Machona. Isso aí, o que é a Machona? Bom, pessoal, a Machona ela tem vários filhos, cada filho é de um casamento. Ela é super independente, ela trabalha por si só e ela assim, ela é mais vista assim como o próprio apelido já fala, né? Como se ela fosse meio masculinizada. Por quê? Não por causa do físico dela, não por causa do jeito dela falar, não é isso. É por causa da vivência dela, porque ela tinha filho sim, ela fazia o que ela queria. Ela não se envergonhava disso. Ela levava a vida dela da forma mais livre possível. E ela foi apelidada de Machona aqui na nossa obra, ok? Segura aí. Outro personagem que eu quero trazer é o Jerônimo. Isso, o Jerônimo ele faz aquele papel do trabalhador muito sério, que é casado com a Piedade. A Piedade também é aquela esposa muito dedicada ao lar. Só que o que vai acontecer com esse casamento muito perfeito? O Jerônimo vai se encantar, vai conhecer a Rita Baiana. Isso aí, Rita Baiana. Ela não é aquela menininha do lar, ela é aquela negra, mulata, que dança lá naquele sambinha, lembra? Naquele chorinho, naquele samba, naquele pagodão todo final de semana. Ela sim é uma mulher mais liberada para a vida, se você me entende, certo? Ele começa a se envolver com ela, ele trai Piedade. Rita Baiana começa então a gostar dele e os dois ali vai se envolver de forma mais profunda ao longo da história, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, quero falar de quem, pessoal? Bom, Júlio Romão, perceba o nosso personagem principal, ele era um rapaz que eu falei que ele não tinha uma formação acadêmica, mas ele tinha dinheiro, ok? Ele não tinha um posto social, um status
encodo pela sociedade, mas ele tinha bastante verba. E de outro lado, a gente tinha quem? A gente tinha o Miranda. Lembra que eu falei lá atrás do Miranda? O Miranda era o contrário, ele estava numa situação muito apertada financeiramente, mas ele tinha bastante status. Tanto que ele foi condecorado como Barão de Freixal. Barão era um posto social, dado a algumas pessoas que tinham bastante influência política e econômica na sociedade, ok? Só que Miranda não estava muito bem das pernas agora financeiramente não, estava um pouco apertado, sabe? As dívidas estavam batendo na porta, estava difícil segurar a família, enfim. O que Miranda fez? Ele começou ali a deixar o Júlio Romão, lembra que tinha relação com a Bertoleza? Deixou o Júlio Romão se aproximar de Zulmira. Quem era Zulmira, que eu falei no começo do vídeo, era filha de Miranda. E começaram a se relacionar. Bom, para Miranda era ótimo isso, porque Júlio Romão tinha bastante dinheiro, Júlio Romão tinha o trabalho, tinha a morada, tinha o alimento, tinha o restaurante ali do bairro, certo? Então tinha bastante, é como se fosse quase um monopólio ali na mão de Júlio Romão, ele tinha bastante dinheiro. Bom, o que nosso personagem principal faz? Ele engana literalmente a Bertoleza e passa a ter ali praticamente relação com as duas, tá, pessoal? Porque com a Bertoleza era praticamente uma questão financeira. Com a Zulmira era outra questão financeira. Uma era para agradar o Miranda, o Barão de Freixal, e outra era porque ele já tinha muito tempo estado com Bertoleza, tá? Era difícil para ele largar do restaurante dela, não dela, tá? Era difícil para ele deixar aquela relação financeira que ele tinha com ela. Bom, dá uma segurada aí. Quero voltar a falar agora de Jerônimo. Lembra do Jerônimo que se encantou com Rita Baiana? O que acontece, pessoal? Rita Baiana, ela tinha sim ali um crushzinho ali que era muito interessado nela. E esse crush ficou com bastante ciúmes da relação agora dela com Jerônimo. E aí ele sabia também que Jerônimo era casado. Falou, mas ele tá com a Piedade, tá com a Rita Baiana, que errado isso daí. Então ele vai e bate no Jerônimo. Jerônimo vai pro hospital, leva uma surra ali, apanha legal do Firmo. Aí o Jerônimo vai pro hospital, fica um tempo internado, mas o que acontece, pessoal? Quando ele sai do hospital, olha a vingança aqui agora. Quando ele sai do hospital, ele encontra o Firmo à noite ali no bairro, tal, zanzando aí, ele mata o Firmo. É isso aí. Ele assassina o Firmo, ok? Bom, fica por aqui. Mata o Firmo e realmente agora larga a família e fica com a Rita Baiana, tá? Deixa a esposa, deixa a filha e agora a relação dele é com a Rita Baiana. Ok, aqui se finaliza uma partezinha da história. Vamos para outra parte? Pessoal, lembra do Cortiço que eu falei que era do Júlio Romão? O Cortiço, ele agora tem dois entraves na frente. Primeiro, surgiu um novo cortiço no bairro. É isso aí, construir um novo cortiço lá, melhor, mais prendado, mais organizado. E segundo ponto, o velho cortiço, que é do Júlio Romão, pega fogo. É isso aí, incendeia. Tem uma mulher lá, acho que é a velha do 88, é assim que ela aparece, uma senhora do 88, ela bota fogo, exatamente ali no cortiço dela, na casa dela, né? E quando ela bota fogo na casa dela, Júlio Romão, primeira instância, ele acha que para ele ficou feio agora. Ele acha que para ele agora deu ruim. Mas, pessoal, ele tinha seguro. Júlio Romão, ele era visionário. É isso que o livro quer trazer pra gente. Ele é um visionário que não tem conhecimento acadêmico, percebe? Bom, o que acontece? Ele fica mais rico ainda. Ele reconstrói o cortiço, começa tudo de novo. Detalhe que eu quero comentar aqui que no final você vai me entender. Júlio Romão tá lá, né, vendo os destroços todos, entra numa casa de um tal velho lá, o velho Libório, né? Que o velho Libório tinha umas garrafas cheias de notas. Ele, feliz da vida, fala: Não, agora eu tô mais no lucro ainda. Tenho seguro, ainda tenho essas garrafas velhas aqui cheias de dinheiro. Só que, pasmem, as as notas eram todas velhas e desatualizadas. Ou seja, a avareza dele falou mais alto ali e o enganou, ok? Bom, praticamente desfecho aqui da nossa história. O Júlio Romão vai realmente pedir a mão de Zulmira em casamento, a filha do Miranda. Ele sabia que o relacionamento com Bertoleza não tinha muito futuro, né? Afinal de contas, ela tinha apenas o restaurante e o Barão de Freixal ali com a filha dele tinha um posto social, ok? Então ele vai casar com Zulmira, só que ele precisa se livrar de Bertoleza. Faz sentido para você?
que ele vai fazer, pessoal? Ele denuncia. Lembra que ele não comprou a carta de alforria dela? Então ela continuava ali, tecnicamente, sendo uma escrava fugida. Ele vai denunciá-la e a polícia chega lá com o antigo dono dela, né, o latifundiário, para levá-la, enfim. Zulmira, quando percebe toda aquela situação, o que ela faz? Nossa, o cara por quem eu me apaixonei, porque eu casava, por quem eu vivi minha vida, vem construindo tudo isso, me traiu. Ela, desolada, pessoal, ela se suicida. Ela está lá na mesa, fazendo o peixe dela, pega o facão, é assim que o livro conta aí, coloca esse facão sob sua barriga e se destroça toda. Enfim, ela se suicida na frente, porque para ela preferiria a morte do que voltar para a escravidão. Veja só. Bom, e o que acontece no final agora do livro? É, o João Romão, tudo que ele queria, além do dinheiro, era status quo. Lembra? Chega lá agora, lá na sala, um grupo lá, abolicionista, lembra que aqui a gente tá falando um pouquinho do final da abolição, né? Abolicionista, que fala muito de como que ele queria da moradia a baixo custo, emprego na pedreira, alimento a baixo custo para os negros, para os antigos escravos, também, né? Era casado com uma antiga escrava, e ele vai ganhar uma homenagem nesse grupo dos abolicionistas. Sim, João Romão, que indiretamente ali incentivou, né, o suicídio de uma escrava, que escondeu o dinheiro e utilizou o dinheiro, usurpou do dinheiro dessa antiga escrava. Ele vai receber uma homenagem. Pessoal, aqui tá a cereja do bolo dessa obra e principalmente das obras do naturalismo. Tome nota aí das críticas sociais. Primeira crítica social, do quanto que as pessoas são animalescas, do quanto que o ser humano ali parece que é o homem, o lobo do próprio homem, como John Locke falava, inclusive Thomas Hobbes falava, inclusive tá aqui no nosso canal falando sobre isso, tá? O quanto que o homem passa por cima do próprio homem para pleitear o seu orgulho, a sua avareza, a sua luxúria, ok? Segundo ponto, ele fala ali bastante dessas chagas humanas, né? Dessa questão das traições. A gente teve bastante traição, teve bastante engano, teve frieza, teve indiferença nas relações, teve exploração do homem pelo próprio homem, teve avareza, dessas chagas sociais e humanas. Ele critica bastante isso. Pontos. O determinismo, o quanto ele olha para aquelas pessoas no cortiço, na pedreira e fala: essas pessoas precisam ser sempre assim, elas precisam manter o meu negócio, eu preciso sempre que essas pessoas precisem de cortiço, eu preciso que essas pessoas sempre precisam trabalhar numa pedreira, que é um trabalho mecânico, né, robótico, você fica quebrando pedra, você não precisa conhecer, né, não precisa de conhecimento técnico para isso, né. Bom, eu preciso sempre dessas pessoas. Então, a ideia do determinismo, que as pessoas são determinadas a ocuparem aquela classe social ao longo do tempo. Outro ponto aqui muito importante também, pessoal, o quanto que ele objetifica as mulheres. Você perceba, né? Tinha a prostituta, tinha a Rita Baiana, que de certa forma era uma crítica, o quanto que ele coloca esses indivíduos, e principalmente o Júlio Romão. Ele também objetificou o Júlio Romão. Ele falou: o Júlio Romão, ele nunca conseguiria ter um bom coração, ele nunca conseguiria olhar para a vida de uma outra forma, de um outro viés, ele nunca conseguiria passar daquela fase de vida dele, ele ia ser sempre a mesma coisa. Qual seria o próximo passo? Quem seria a próxima traição? Qual seria a próxima aquisição social e econômica dele? Qual seria? A sociedade determinista, tá? E por último, não menos importante, talvez até o tópico mais importante de toda a crítica que ele faz aqui, pessoal, o quanto que esse imbróglio, né, essa sociedade, um explorando o outro, uma chaga humana, a objetificação, né, o determinismo, o cientificismo vai começar assim, vai ser sempre assim, né, aquela síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu sou assim, eu sempre serei assim, né. O mais importante disso tudo, o quanto essas pessoas carecem de políticas públicas sociais. Veja só, aqui a gente está falando basicamente, parece que é um bairro esquecido, afastado, que você não ouve falar ali de política de saneamento básico, de emprego, de saúde, de educação, de hospital público, você não ouve falar isso. Então é uma sociedade que ela foi ficando esquecida, embora era ela que construiu
a base dessa economia. Eram esses os operários da pedreira, eram essas as lavadoras, era essa a classe que realmente pagava imposto. Eram esses restaurantes, quitandas, enfim, comércios pequenos que levantavam e seguravam a economia local. Essa é a maior crítica que ele faz na obra. Por hoje é isso, espero ter colaborado, quero ouvir aqui seu comentário, o que você achou dessa obra, se você já tinha lido, se você nunca leu, se já te deu um insight, se ampliou sua visão, o que você achou, é tanto fato dentro da obra, né? O que tem algum fato na obra que não foi comentado aqui, que você acha muito curioso, ou o que foi comentado aqui que você não se recordava, e isso te deu um ponto de vista diferente, te ampliou um olhar para você ir lá e mandar bem nessa prova, tá bom? Obrigada por hoje. Passa para aquele amigo que eu tenho certeza que ele vai curtir e até a próxima. Claro, vai lá, gabarita essa prova.